Então, boa noite a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma jornada aí, 3 formadores em Sociologia, turma A, nossos encontros na quarta-feira, às 18h40 até 20h20. Então, primeiramente, agradecer a presença de vocês e hoje comigo de novo, professor Elvis, né, refazendo mais uma jornada comigo, né? Foi cursista na segunda jornada, então que bom tê-lo professor de novo e aos demais sejam todos bem-vindos aí na nossa jornada. Boa noite, professora. Professora Rosângela, seja bem-vinda, professora. Que Boa bom que deu noite, certo a professora professor. participar hoje. Graças a Deus. Eu estava preocupado, que bom. A professora Rosângela, ela é da turma G, mas ela vai estar presente com a gente hoje, tá bom? Bom, acredito que os demais vão chegando depois, então a gente vai se familiarizando aí com o encontro de hoje. Só um minutinho. Então, retomando aqui, né? E que bom tê-los aqui comigo de novo no encontro. Semana passada tivemos uma queda de luz aqui na minha região, então a gente acabou não podendo se familiarizar, né? Não consegui fazer a reunião com vocês, mas aí as tutoras já estiveram ali em prontidão e entraram no encontro e conduziram a reunião com vocês, a professora Tânia, né? Então, que bom, né, que deu para elas conduzir. Foi uma reunião mais curta, mas deu para, pelo menos, né, vocês se conhecerem, enfim, conhecer um pouquinho sobre a jornada, o roteiro, o que a gente vai trabalhar aí no tema de sociologia, tá certo? Então, hoje eu vou fazer uma breve retomada, bem rapidinho, só para a gente... Eu vi que elas não conseguiram finalizar a reunião com vocês, então, só uma breve retomada ali de alguns pontos que ficou para a reunião de hoje, tá certo? Deixa eu dar um oi aqui para o professor Chan, que está participando. Boa noite, professor Chan, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, professor, todos, colegas, boa noite. Boa noite, professora Raellen, seja bem-vinda, professora. Boa noite, tudo bem? Boa noite, professora Ana Paula, tudo bem? Seja bem-vinda também. Boa noite, obrigada. Tudo bem? E vocês, como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo. Todo mundo encalorado só, né? Tá bastante quente. Mas enfim, então, pessoal, como eu tinha comentado aqui agora no início, não fiz um encontro com vocês na primeira reunião, houve um imprevisto de queda de luz aqui na minha localidade, enfim. Mas deu certo, né? Daí as tutoras conseguiram conduzir com vocês, a professora Tânia e a professora Gisele, e deu tudo certo. Foi mais um encontro também de acolhimento, né? Era um encontro mais para vocês se apresentarem, o que a gente vai trabalhar nessa jornada, quais são os temas, né, os tópicos que a gente vai trabalhar, e questão das datas, das atividades também, da entrega, tudo. Então foi mais um bate-papo assim, de interação relacionado aos temas que serão abordados na jornada 3 dos Formadores em Ação, tema Sociologia, tá? Então, elas só não passaram para vocês a parte do roteiro ali do Google Sala de Aula, né, que estou passando aqui para vocês, então, aqui está o nosso, a descrição das nossas reuniões, que aparece aqui. Então, tem aqui também, né, as mensagens que vocês mandaram, as preocupações, né, semana passada, né, todo mundo mandando, né, cadê a Meet, o que aconteceu? Aí, enfim, mas deu certo, eu avisar vocês lá também no grupo do WhatsApp e também aqui no Class, mas que bom que deu certo. Então, aqui nós temos, né, o Google Classroom, né, que é o meio da onde a gente se formaliza com os materiais, que tem atividades avaliativas, que foi postado. Então, essa questão que eu acredito que elas não pautaram com vocês, elas não falaram um pouquinho sobre o relato de implementação, lembrando que a data dele é do dia 14 de novembro, tá? Então, vocês devem entregar aí o relato de implementação de vocês, ok? Então, a gente vai ver os temas aqui, e aí vocês vão poder escolher um desses temas e
e encaixar aí na atividade que vocês devem implementar com as turmas de vocês, ok? E o portfólio, o antigo diário informativo, a entrega dele é no dia 31, tá? 31 de outubro. Então, vocês têm aí praticamente um mês inteiro para fazer o diário informativo. Eu ainda chamo diário informativo, mas hoje é outro nome, hoje é portfólio. E falando em diário informativo, ou melhor, em portfólio, hoje vocês terão uma atividade que será em grupo, nas salas temáticas. Então, vocês devem ficar atentos que vocês hoje vão preencher o diário informativo, mas vou estar aí auxiliando vocês caso tenha dúvidas, ok? Deixa eu só abrir aqui o portfólio e mostrar para vocês que caso alguém que não está habituado indo com ele, né? Aqui eu lembro que quem fez a segunda jornada comigo foi o professor Chan e o professor Elvis, né? Então, que bom tê-los de novo, e os demais é a primeira vez, mas acredito que já fizeram outros formadores, ou fazem 2 formadores agora, então já estão habituados. Então, aqui pegando um pouquinho do portfólio, aqui depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele aqui, então vocês podem inserir uma imagem de vocês, aí fica o critério de vocês. Fica melhor de inserir porque fica mais construtivo, né, o portfólio. Aí você coloca o seu nome, função, qual que é o componente que você trabalha, o local de atuação, a escola que você trabalha. Se trabalha mais de 2 escolas, pode colocar as 2, ou coloca que você tem mais carga horária. E aqui você coloca um breve resumo ali de quem é você, né, se apresentando ali mais resumidamente aos colegas e ao professor formador. Aqui eu coloco o nome de vocês, é importante isso também, o nome do formador, no caso o meu nome. E aqui a reunião de 2, que é a reunião de hoje. Você tem que inserir a data, né? Então, vai colocar lá a data de hoje, dia 1. Opa! Deixa eu só apagar aqui. Então, vocês vão colocar a data de hoje. E também vão descrever ali o que vocês viram na reunião de hoje. Precisa escrever totalmente o que a gente viu na reunião de hoje, mas faz um breve resumo aí de 3, 5 linhas ali. Hoje na reunião 2 a gente viu o tema tal, achei interessante o contexto tal, então você vai fazer ali um breve resumo do que você achou interessante na reunião de hoje, que você percebeu que pode ser importante nas suas aulas com as turmas de sociologia, ou diversas áreas que muitos aqui também trabalham, outras áreas na escola. E aqui vocês vão inserir um print da tela da atividade de vocês e o link da atividade, que eu vou estar postando depois em seguida, tá certo? Então esse aqui seria o portfólio, lembrando que a entrega dele é dia 31/10, ou seja, esse mês. E o relato de implementação no dia 14, ok? Então, seguimos aqui. Aqui nós temos documentos orientadores, o manual do cursista, que vocês deram uma lida, né, com as tutoras semana passada, né? Eu assisti a reunião, então vi que elas trabalharam ali um pouquinho. O manual do cursista é importante, porque nele ali está descrito todos os direitos e deveres do cursista, então é importante, às vezes surge alguma dúvida, questão de frequência, nota. Então, ali consta ali os deveres que o cursista tem que seguir de acordo com os formadores e também os direitos que vocês têm, que é muito importante, né, vocês usá-los. E aqui nós temos a livraria da sala, da turma. Aqui tem Saiba Mais, foi já um material que eu postei, que na verdade é do próximo encontro, mas eu já adiantei. E deixa eu só ver aqui que o professor Gonzalo é dessa turma, ele está pedindo para entrar, será que ele está com um e-mail diferente? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, professor. Boa noite, professor Gonzalo, tudo bem? Seja bem-vindo, professor. Tá de fone. Pode falar, professora Jamile. Vi que você levantou a mão e boa noite, professora, agora que te vi também. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Esse print da tela das aulas tem que colocar de todas as aulas? Não vai ser de todas as reuniões. Quando for da reunião que você tem que inserir o print da tela e o link da atividade, aí eu aviso vocês. Mas lá no portfólio, professora, lá no início, se não me engano, no segundo slide, é que agora eu já tirei ele. Ele mostra ali bem certinho quais são as reuniões que vocês vão inserir os prints e os links das atividades. Tá bom? Mas toda vez que for para inserir, eu aviso vocês e também vou estar passando para vocês. Caso aqueles que não consigam tirar a foto, às vezes passa batido, né?
e acaba saindo da atividade, tem aquele tempo ali na sala temática, daí eu passo para vocês os prints da tela. Mas daí eu aviso quais são as reuniões que vocês têm que ir lá escrever no portfólio, ok? Tá bom, obrigada. De nada, imagina. Professor Gonzalo, está na escuta? Você está com um e-mail diferente, professor. Se puder sair e entrar com o @escola, eu agradeço. Ah, ele saiu. Deixa eu voltar aqui. Aí nós temos o material de hoje, estratégias colaborativas. Eu postei já esse material, é o link. Esse material aqui, ele é uma tese de mestrado de uma professora, não lembro o nome dela, mas é relacionado ao tema que a gente vai trabalhar hoje. Então, lá na livraria nossa, da nossa turma, na biblioteca da turma, tem já os materiais extras que a gente trabalha. E aqui o fórum de dúvidas é onde vocês podem estar tirando as suas dúvidas e se comunicando ali. Poucos usam, né, o fórum de dúvidas, mas também ali é um meio de vocês estarem perguntando, se perguntando, enfim, sobre as reuniões. Tipo semana passada, né, aquele imprevisto que aconteceu, né, era um monte de mensagem, né, no Class. Depois que caiu as primeiras mensagens, eu olhei, nossa senhora, como tem mensagem. Mas que bom, né, que vocês se preocuparam e estavam ali atentos com a reunião e fico feliz aí pela interação de vocês. Tá certo? Enfim, então vamos para a reunião de hoje, que é a reunião de número 2. Deixa eu apresentar a tela aqui dessa reunião de hoje. Bem. Então, depois da reunião 1, que vocês viram sobre o acolhimento ali, o roteiro da jornada, agora a gente vai para a reunião 2, que é o nome, o tema, né? Leitura de enunciados em foco. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre esse termo, como a gente pode entender os enunciados, principalmente na nossa disciplina de sociologia, mas que também é importante analisá-los, que a gente também, quem trabalha com outras disciplinas e também outros itinerários, que nem eu sou da sociologia e também sou da geografia, né? O professor Elvis também é da geografia, né, professor Elvis? Então, a gente também pode analisar que esse tema aqui pode ser trabalhado não só em sociologia, mas também em outras áreas que a gente está atuando aí. Boa noite, professor Gonzalo. Seja bem-vindo, professor. Agora deu certo. Boa noite, obrigado. De nada, professor. E aqui aqueles recadinhos paroquiais, né? Que a gente sempre tem que passar para vocês. A questão da participação no grupo de estudo, sempre com a câmera aberta, né? Isso é importante, consta lá no manual do cursista. É importante para a socialização do nosso encontro ser melhor, já que a gente está falando de sociologia, e também para ter uma dinâmica mais interativa nos encontros, e também a questão da presença de vocês está relacionada com a câmera aberta. Então, sempre peço compreensão e manter a câmera aberta, e também sugerimos que o acesso às reuniões sempre seja feito preferencialmente pelo computador. Lógico que imprevistos acontecem, às vezes, né, alguém está com o computador estragado, enfim, mas isso não dá para deixar virar rotina, porque senão prejudica vocês, principalmente nas realizações das atividades, porque às vezes você precisa de uma tela maior para poder visualizar e preencher ali aquela atividade, e às vezes pelo celular você não vai conseguir estar realizando essa atividade como consegue pelo notebook ou computador, tá? Então são aí algumas questões que a gente tem que repassar para vocês, beleza? Então, peço a compreensão. Aqui, não sei se as tutoras tinham passado para vocês sobre os temas da jornada, mas estou retomando aqui com vocês. Aqui nós temos o que a gente vai ver nessa jornada. Então, a reunião de vocês foi sobre o acolhimento, que vocês já tiveram com as tutoras na semana passada. Aí, hoje, nós vamos ver leitura de enunciado em foco, reunião 2. E, a partir da reunião 3, a gente vai vendo outros temas, ações de engajamento do estudante para o SAEB, reunião 4, café sociológico. Será que a gente vai ter um café aqui ao vivo? Cada um vai trazer o leite, o açúcar, o bolo, etc. Então, veremos, né, como é que vai ser esse café sociológico. O professor Gonzalez já está tomando o café dele, né? E a reunião 5, música com IA, criação de letra e música com IA. Então, como a gente pode usar hoje a inteligência artificial para as nossas aulas, tanto de sociologia como as demais disciplinas. A reunião 6, paródia, música e sociologia. A reunião 7, ensino médio paranaense. A reunião 8, slam, poesia, mais compartilhamento. A reunião 9, memes e sociologia, também um tema aí
como a gente pode trabalhar o meme na aula de sociologia, e a reunião 10, que é o compartilhamento de vocês do relato de implementação, tá? Então, juntando aqui, nós temos 10 encontros, que iniciou-se no dia 22 e vamos até o dia 28. 28 na sexta-feira, mas como nós temos encontro na quarta, nós encerraremos no dia 26 de novembro a nossa jornada. Nossa, 10 encontros, professor, vai ser demorado, mas não vai. Vocês vão ver, quando ver já acabou. Beleza? E aqui esses temas, né, até esqueci de falar, deixa eu voltar aqui de novo. Aí já dá para vocês até pensando, né, o que que eu vou fazer de implementação com a minha turma, tá? Então já dá para vocês analisando o que que vocês vão planejar aí no relato de implementação. Vou trabalhar música com IA, paródia, vou trabalhar ali slam, poesia, compartilhamento, memes, etc. Tá certo? Boa noite, professor Moacir, seja bem-vindo, professor. Os objetivos da nossa reunião de hoje é entender a importância da compreensão na leitura dos enunciados, identificar verbos e demais palavras que possam dificultar, né, o entendimento dos enunciados através, no caso dos alunos, né, e conhecer um exemplo prático de estratégias de leitura através da construção de um glossário. Então, não sei se vocês já usaram, já criaram um glossário, mas hoje a gente vai ver muito isso aqui. Como isso aqui pode contribuir muito para as aulas de sociologia e das diversas disciplinas de quem tem, né? Então, o quanto é importante a gente analisar o glossário, criá-lo, seria como se fosse um dicionário, que ajuda muito na questão do entendimento dos enunciados. Então, esse é o foco central hoje aqui do nosso encontro, tá certo? E quanto isso apoia os estudantes na resolução de atividades e itens de avaliações, tanto da prova Paraná, do SAEB, vestibular, que também muitos alunos fazem, principalmente no terceiro ano, e também das nossas provas, mesmo das nossas disciplinas, né? Às vezes a gente coloca ali um enunciado numa questão para eles responderem, e eles não é que o aluno não saiba, mas ele não consegue compreender a palavra, o sentido da palavra, o significado. E ali ele não vai conseguir entender qual que é a resposta correta. Então, o nosso foco hoje é entender a importância de compreender palavras diferentes nos enunciados. Por isso que o nome do nosso tema de encontro hoje é leitura de enunciados em foco. Ok? Deixa eu passar aqui. Da agenda de hoje que nós temos, o acolhimento, 5 minutos, para início de conversa, 10 minutos, que a gente já está aqui fazendo, fundamentando a prática, e na prática, 12 minutos, em ação, que é a atividade que vocês vão ter nas salas temáticas, de 35 minutos que vocês têm para realizar ela, mas eu acredito que vocês conseguem terminar antes. E o síntese ali, queremos te ouvir, é aquele momento ali de vocês estarem respondendo os formulários de presença, da reunião ali, avaliação sobre a reunião e a jornada em si. Ok? Agora, para começar, eu já vou começar com uma atividade. Deixa eu ver aqui onde é que está meu papel. Achei. Eu peço gentilmente, professor, pegue uma folha de sulfite quadrada e siga os comandos. Pode ser uma folha de sulfite, ou uma folha A4. Eu achei que é uma folha A4. Então, eu peço que vocês gentilmente peguem uma folha. Pode ser? Vocês vão entender já o porquê. Vou aguardar aqui alguns segundos. Quando vocês pegam, vou pegar uma água aqui. Pode ser uma folha de sulfite, pode ser uma folha A4, pode ser uma folha de caderno, uma folha de agenda, ou, enfim, sendo uma folha, é o que importa. Todos conseguirem encontrar uma folha, seria interessante que todos conseguissem uma folha, porque vocês vão entender o porquê depois. Vamos ver se vai dar certo aqui a atividade. Talvez dê muita risada depois, mas o importante é o entretenimento. Seguimos? Então vamos lá. Então, professor, pegue uma folha de sulfite quadrada e siga os comandos, ok? Eu vou dar uns comandos para vocês aqui, mas são comandos bem simples. Eu não posso me aprofundar muito porque é o sentido da atividade, tá? Primeiro comando, dobre o papel ao meio unindo duas pontas e abra a folha. Então, esse é o primeiro comando que vocês têm que fazer, tá certo? Eu vou também fazer a atividade, ó. Estou mudando a folha aqui. Olha. Aí
Aí dobrei, abro de novo, a folha vai ficar marcada. Depois vocês pedem as dicas para a professora Ana e para a professora de arte aí já. Quem é de arte, tem mais alguém além da professora Ana que é de arte aí já. Enfim, aula de dobradura, né? Em seguida, dobre novamente ao meio usando as pontas que não foram dobradas, tá? Então esse é o segundo comando que eu dou para vocês. Tá certo, então, professora Foliana, tudo bem. A professora Foliana tá firme lá segurando o celular, não cai a internet. Então vai fazendo aí na mente aí como é que imagina que vai sair a atividade e o resultado dela, tá bom? Tranquilo? Então seguimos. Deixe o triângulo isósceles de ponta para baixo. Aí muitos estão me perguntando, professor do céu, mas o que é triângulo isósceles? Aí você complica a nossa vida, né? Professor de Sociologia de Humanas entender o que é triângulo isósceles é complicado. Então deixe o triângulo isósceles de ponta para baixo. Triângulo isósceles, ok? Próximo comando, as pontas externas de cima para baixo na direção do meio, tá? Então esse aqui é o quarto comando. Tranquilo? Conseguindo aí, professor Elvis, professora Raellen, tudo certo? Professora Rosângela, professor Gonzalo, professora Jamile, tudo certo aí? Deixa eu ver quem mais, professor Albino, professor Chan. Estão conseguindo aí? Que coisa. E por fim, agora a ponta inferior para cima e depois para dentro até o meio, ok? Então esses são os 4 comandos aí que eu posso passar para vocês dessa atividade. Mais do que isso eu não posso, infelizmente. Essas são apenas as únicas dicas que eu posso passar para cada um, ok? Só esperar mais um tempinho aqui. Beleza? Então vamos aqui encerrando essa dinâmica. Parabéns, professores. Vocês fizeram um cachorro? Fizeram um cachorro, hein? Olha, o meu saiu um cachorrinho, mas foi muitas tentativas nessa atividade. Ó. É que eu já estou treinado, né? Já fiz no papo formativo com os meus tutores, aí então a gente vai se habituando, né? Mas a primeira vez o meu ficou tipo um balão, um barco. Ah, a professora Ana conseguiu também. Professor Albino. Então, era né, um cachorro ali no modo dobradura que era o Sabe qual resultado. que é a sacanagem? É que daí, Hum, quando você fala para pegar a folha sulfite é uhum. retangular. E não deu tempo da gente recortar. O que, que eu peguei e fiz? Ó, eu dobrei a minha por dentro. Daí eu Ah, sim. corri aqui, eu pensei, não, se o povo for... E na folha sulfite não dá certo, não retangular. É. Não dá certo. Ah, viu? A professora de arte já tem a dinâmica né, da questão. Muito bem. Então, aí agora analisando a dobradura com o enunciado, por que que eu pedi para vocês gentilmente fazer essa atividade, né? Essa dinâmica aí da dobradura, chegando no resultado do cachorrinho ali. Se que muitos conseguiram, outros também não, né? Não conseguiram. Mas é essa questão justamente que a gente vai trabalhar hoje, da dobradura ao enunciado. Do que vocês sentiu falta ao ler os comandos? Eles foram bem compreensíveis? Muitos vão dizer que não, né? Primeiramente porque a gente está num sistema IAD à distância, complicado de entender, e os comandos eles são muito vagos, por mais que a gente fala ali, bem especificamente ali, mas ainda fica aquela questão, mas eu não estou entendendo aqui como que mais quando a gente não tem esse costume de fazer esse tipo de atividade, né? Existem palavras ou verbos que dificultaram o entendimento dos comandos? Sim, né? Existem várias. Como podemos transpor essa experiência ao pensar a leitura dos enunciados de questões ou atividades? Quando um aluno erra uma questão, você acredita que a dificuldade está no conceito ou na leitura? Qual a importância de compreender os verbos e as demais palavras dos enunciados para a resolução dos exercícios, questões de uma avaliação? Então, vocês vejam, essas perguntas que eu acabei de citar aqui pós a atividade,
mostram que, por mais que aqui é uma brincadeira, né, um entretenimento, mas isso significa lá na sala de aula, com os nossos alunos. O quantas vezes uma palavra pode prejudicar o entendimento deles numa questão. Aqui a gente pode pegar, por exemplo, triângulos isósceles, né? A gente vai ficar pensando, né? O que que é isso? O que que é isósceles, né? Né? Então, são palavras que alguns pontos inferior, às vezes, para o aluno compreender o significado dessa palavra, é muito difícil. E aí vai refletir lá no enunciado e na resposta que ele vai procurar resolver ali na questão. Então, a dinâmica dessa atividade era isso. Como a falta de entendimento do enunciado pode prejudicar a atenção do aluno, ou seja, o resultado ali da questão, e também até de nós, né? Todos nós aqui fazemos também provas no cotidiano, TCS, concurso, então, e ali também nós lidamos com os enunciados nas questões que nos deixa, né, de pensativo. Será que é A, B, C ou D? Por causa daquela palavra que a gente não conseguiu entender ali no enunciado, ok? E na prática, aqui então tem uma dica de como vocês podem estar criando um glossário com as suas turmas. Use uma aula para iniciar a produção dele, orientando coletivamente passo a passo, com os procedimentos de leitura. Solicite um caderno ou uma agenda que servirá de suporte. Então aqui é apenas uma dica que vocês podem usá-lo. Deixe os estudantes usarem a criatividade para organizar suas anotações, incentivos a capricharem. Então, aqui é uma dica que a gente pode dar aqui para eles. Não sei se alguém aqui já trabalha com glossário nas aulas ou não. Se alguém quiser comentar. Não? Ou já viu, mas nunca trabalhou? Todos conhecem esse meio de atividade pedagógica, que seria, na verdade, né, um dicionário, né? Não? Ninguém nunca usou? Professor, Oi, professor Elvis. eu tive uma professora que fazia esse trabalho, né? Quando eu era aluno. Ela pedia para que nós, aquelas palavras que nós tínhamos dificuldade, né, do significado, ela pedia para a gente pesquisar depois no dicionário, né? A professora de geografia também, que ela É legal, sim. pedia para a gente Pois fazer esse trabalho. Não sei se era isso, né? Nesse sentido. Não, sim, sim. O glossário ele seria tópicos, né? No caso, assim, ele é como se fosse um dicionário que você pega as palavras relacionadas à disciplina, o tema que você está abordando, e faz um resumo específico delas, né? Você não entende, né? Tem um livro de sociologia, que ele é um dicionário da sociologia, ele é capa preta. Eu esqueci de pegar hoje na escola, até eu emprestar ele para mostrar para vocês. Ele é muito bom, aquele livro. Ele tem os conceitos, né? As palavras-chave da sociologia. Por exemplo, o que significa capitalismo, socialismo. Então, é muito bacana porque ele faz um resumo ali de palavras que para o aluno compreender numa aula é difícil. Por exemplo, vai trabalhar com os alunos, por exemplo, Marx, vai passar lá o conceito de Marx lá para eles trabalhar a questão, sei lá, burguesia e proletariado. Eles vão se perguntar, mas o que é burguesia? Então, eles têm que entender o conceito da palavra, né? Como proletariado também, né? O que é o termo proletariado? Eles não têm o entendimento, né? Se a gente não fazer uma explicação ali sobre o sentido da palavra. Pois não, professor Chan? Então, professor Silito e colegas, não é esse aqui que você fala? Dicionário do Pensamento Marxista? Esse mesmo. Viu? Todo mundo tem um, né, Silito? Eu não tenho, por incrível que pareça. Tenho vários livros de sociologia, mas não tenho esse. Tenho que adquirir ele. Não, é que os colegas, que foi bem difundido uns anos atrás, né? Mas interessante, né, que na nossa área a gente tem divulgação de vários tipos de material desse tipo, dicionário de sociologia. Quer dizer, essa ideia de trabalhar com dicionário e glossário é muito forte, né? Acho que é um pouco a tradição da formação acadêmica, universitária, para dentro da licenciatura, né? Eu lembro que o pessoal trabalhava com dicionário de ciência política também. Eu tenho um aqui, 2 volumes. Mas é isso aí. Mas é legal. É isso mesmo. Olha aí, que bom que tinha o livro. Então, nesse livro, ele ajuda a gente muito a entender os conceitos das palavras, né? Professor Albino, fica à vontade, professor. Boa noite, colegas. Épocas passadas eu usava um pouco, só que hoje, com 2 aulas só e com uma enxurrada de conteúdos,
E com 18 turmas que nem eu tenho, é bem complicado. A gente tem uma preocupação em vencer conteúdos, porque quando chega a prova Paraná, ninguém pede se tu teve tempo ou não, o que tu trabalhou ou não trabalhou. A cobrança vem indiretamente, nós somos avaliados pelo resultado. Daí fica um pouco mais difícil. É muito conteúdo e pouco tempo para muitas atividades propostas. Sim, não, entendo, professor, a questão também do tempo, né? Sim, sem dúvida. Assim, hoje, para nós que temos, né, 2 aulas semanais, tanto no segundo ano quanto no terceiro ano, né, o itinerário Governo e Cidadania, para a gente fazer alguma atividade diferenciada, é dura essa questão do tempo mesmo, né? Mas, assim, é um material aí só apenas para caso vocês consigam usar, né? É interessante. Eu mesmo nunca fui de usá-lo, e sempre vi ele, assim, comentei, assim, mas às vezes com um tempinho sobrando, pode ser aí um meio de caminho aí para usar com os alunos, né? A questão aí dos termos mais complexos, né, da sociologia. E aí tem, né, alguns outros livros também que tem esse caminho aberto para nós usá-los, como o livro, né, que o professor Shanley passou para nós, tá? Muito bem. Então vamos analisar os enunciados abaixo. Então aqui nós temos alguns enunciados. Quais os verbos ou demais palavras podem dificultar o entendimento dos enunciados? Escreva no chat ou comente. Então, se alguém quiser comentar, né? Então, aqui nós temos 3 enunciados de 3 questões diferentes. No trecho, quando ele se deu conta, segundo parágrafo, a expressão destacada significa item do SAEB. Ao comparar os dados, justifique o Afeganistão apresenta um Gini melhor do que a China e a Índia, mesmo possuindo um IDH inferior. E ali o último, que acredito que é o mais complicadinho para nós, né, que não somos praticamente dessa área, né, das exatas, o gráfico exibe a representação de um período de função, dali tem, né, a sigla da função, considerando esse período da função seno, tá? Para quais quadrantes do círculo trigonométrico ela é decrescente? Então, quando vocês analisam, assim, na visão dos alunos, se bem que essa questão da visão dos alunos é difícil de entender, mas a gente pensar por eles. Né? Mas aqui, quais palavras que vocês acham que seria difícil dos alunos compreenderem na prova deles, né? No caso, na prova Paraná, ou enfim. Alguém quer comentar? Eu pegarei mais a última aqui, principalmente, né? Matemática, né? Termo trigonométrico, né? Como diz um colega cursista de ontem, se os alunos não entenderem o que é trigonométrico, eles vão pensar que é uma coisa que vem do trigo, né? O que é o termo trigonométrico, né? Será que vem do trigo? Então, vocês veem o quanto a falta de entender o conceito da palavra pode prejudicar ali no enunciado. Alguém quer comentar? Enfim. Professor Gonzalo? E às vezes, Celito, são termos, assim, os exemplos aqui são termos, né, que são complexos, porém, às vezes o que acontece muito? A mentalidade deles está longe, está voando, porque por mais que eles estejam sem celular em sala de aula, eles não conseguem focar ali no momento. Eu fiz uma atividade segunda-feira com o primeiro ano de formação agro, expliquei, de repente o aluno veio com totalmente diferente a atividade. Eu olhei para ele assim, falei para ele, viu, você quer que eu te ajude? Primeiro ano do ensino médio. Aí o colega, era grupo, o colega olhou para ele, nossa, ele fez tudo diferente. Aonde que estava a cabeça dessa criatura? O que eu pedi para eles era desenharem 10 folhas da mesma espécie, porque era para colocar atividade na prática, a gente estava montando. E como a formação profissional deles é agro, eu estou trazendo, voltando a arte para a questão, né, que eles utilizam em sala com as outras matérias. Ele me trouxe 10 espécies desenhadas. Eu olhava para ele, olhava para os colegas, assim, sabe, pensando, meu Deus, só um. Então, às vezes, além da dificuldade do enunciado, das palavras complexas, que eles não têm domínio por falta de leitura, o que acontece? Também a cabeça não foca ali.
cabeça não está ali naquele momento, está em outro planeta. Aí acontece muitas vezes da trigonometria vindo ao trigo, o quadrante vindo ao quadrado, o que é bem comum, né? Sim, sim. Daí a falta de entendimento deles e também a falta da concentração aí vai prejudicá-los mais, né? Mas é isso mesmo. Professor Albino, fica à vontade, professor. Eu faço minhas palavras da Ana Paula, a professora Ana Paula, Aham. falta leitura. Mesmo nas nossas avaliações internas, aquelas que a gente prepara, eu preparo, claro que sempre tu vai usar um vocabulário um pouco mais aperfeiçoado, eles têm dificuldade, e isso que eu tenho só segundo e terceiro ano. E eles têm dificuldade de entender, porque se perdeu o hábito da leitura. E você percebe rapidamente o aluno que é leitor quando ou ele vai escrever, porque eu uso muito a produção de texto como recuperação. E aquele aluno que se sobressai é porque ele tem leitura, mas a maioria fica só no achismo. Justamente foi isso que a gente, mas professor Albino, foi isso mesmo que a gente pontuou ontem, no encontro de ontem, né? Hoje também a falta de leitura, né? Hoje é difícil a gente ver um aluno, né, ir na biblioteca, prestar um livro. Hoje mesmo, numa turma minha, tinha um aluno que veio e queria devolver um livro que ele estava lendo. Era um livro de poema, né, do Manuel Bandeira. E achei muito legal, né? Hoje você vê poucos alunos pegar uma obra para ler, né? Uma obra poética, né? Ou é gibi, mas assim, ler uma obra clássica, uma obra crítica, é muito difícil. Então, isso aí também é a falta de vontade na leitura. Eu também instigo muito os meus alunos, e acredito que todos fazem isso na leitura, mas é uma questão complicada, né? Mas, enfim, não é fácil, mas faço de vocês também assino embaixo, né? Questão do grande problema da leitura, né? Mais alguém quer comentar ou posso seguir à frente? Seguimos? Tá bom. Então, fundamentando na prática, os verbos presentes nos enunciados, eles são conhecidos como verbos de comando e indicam a tarefa a ser realizada, ou seja, como se deve responder a uma questão. Então, ali também ele mostra nessa questão de como pode ajudar na resolução da questão. Não conhecer estes verbos e encontrar termos complexos ou desconhecidos dificulta o desempenho dos estudantes na resolução das atividades ou itens das avaliações, ok? Se os alunos não compreendem o que leem nos enunciados de todos os componentes, nas avaliações internas e externas que realizam, isso irá também refletir em leituras fora da escola. E aí entra a questão, né, vestibular, enfim, uma prova de emprego, concurso. Então, e aí também aquela questão, né? A falta de leitura também deles vai atrapalhar aí no decorrer da vida deles, né? E aí é aquilo que o professor Albino aí comentou, né? E a professora Ana Paula também, beleza? E aqui mais uma perguntinha, se alguém quiser complementar aí. Professor, como em sociologia podemos apoiar os estudantes que apresentam dificuldades na compreensão de enunciados e contribuir para o desempenho deles em atividades e avaliações? Então, como vocês aí instigam seus alunos nas aulas e principalmente na resolução das atividades, das questões, das provas? Tem algum caminho que vocês seguem? Se alguém quiser comentar aí. Professora Raeli, professor Moacir, fiquem à vontade. Professor Gonzalo. Pois não. Professor, boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor. Eu já tenho uma certa idade, apesar de ser professor a partir dos 40 anos, já tenho 64. Então, uma das características que eu normalmente estimulo os alunos é aprender os conceitos. Eu sempre costumo dizer, olha, as palavras vocês não sabem, vocês têm que perguntar, mas se não perguntar, eu vou explicar da mesma forma. Então, se você não dominar esses conceitos, você vai ter dificuldade justamente daquilo que o senhor está apresentando nesse encontro de hoje. Então, se você não sabe o que quer dizer dialética, vai ficar complicado. Se você não sabe o que quer dizer sociedade, vai ficar complicado. Então, tem que perguntar e eu tenho que explicar. Lógico que o processo não funciona
no contexto atual, porque nós, não só eles, nós também, eles são jovens. Vamos dar um desconto para eles. Até mesmo nós estamos lendo menos. Mas uma das soluções que eu encontro é, nas avaliações, eminentemente colocar questões dos vestibulares aqui da minha região, de Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba, e questões do Enem. A reclamação é muito grande. Professor, por que o senhor coloca essas questões tão complicadas que nós não entendemos? Falei, exatamente para isso, porque vocês sofram aqui e depois sofram menos na hora da avaliação. Até onde eu sei, as avaliações são de características somativas. Então, se fala muito em avaliações formativas, e eu respeito, tem um problema. Eles não serão avaliados por questões formativas, e sim por questões somativas. Então, eles têm que treinar. E aonde vão treinar? Nas aulas e nas avaliações. Por quê? Eles terão ainda a possibilidade de recuperar. E se não recuperar, ainda terão a possibilidade da desgraça, do inferno, do capeta, que é o se liga ao meu olhar. Então, o resultado. Quem vai chegar lá no se liga é o aluno, como eu já fui também no passado, e é aquele que fala, vou deixar lá para o final que eu me viro. Mas aqueles bons alunos sempre têm, eles já vão se adaptar a esse contexto. E aqueles alunos, hora que querem, hora que não querem, também vão se adaptando a esse contexto. Eu entendo que é o melhor que eu posso fazer, ou seja, exigir o conhecimento, a contextualização, a adaptação e a incorporação dos conceitos. Então, a questão do glossário, a palavra glossário é da minha geração, de geração do professor Albino, creio eu, que era muito comum nós nos depararmos com essa expressão. Hoje parece, para o jovenzinho, para a jovenzinha, algo que ele nunca viu. Então, produzir o glossário é uma atividade que eu não faço, mas estimulo a leitura. E não tem outro caminho, né? A gente só vai incorporar esses conceitos, só vai conseguir contextualizá-los, só vai conseguir entender os comandos, como o senhor disse, e, de fato, internalizá-los através do conhecimento, e é o que a gente pode fazer nesse contexto e sempre exigir. Bem, deixa eu passar aqui para o próximo e a gente faz um resumo geral. Professor Chan, depois a professora Márcia, né? Então, a internet, colegas, está bem instável. De repente, vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos te ouvindo e te vendo bem, professor. Porque está oscilando bastante. Não, mas Eu hoje cheguei na escola de carro, no estacionamento, né? E como nossas escolas, elas não têm a janela de correr ou uma janela padrão, né? Elas são as esquadrilhas, lá, os de vitrôs, né? Daí o menino, a sala do lado do estacionamento, e vi um menino com um olhar, né? Para mim, quando eu cheguei de carro, e me deu uma sensação, assim, muito forte, né? De aprisionamento. Parecia que eu estava olhando uma pessoa presa. Muito forte, pelo olhar, inclusive, né? Eu olhei na janela, falei, bom dia, atrapalhei um pouquinho a aula da colega, né? O colega se esforçando para dar aula e eu chamando o estudante na janela e dando bom dia, né? Mas eu me senti tão, assim, mal naquela situação, ele deu um sorriso. Eu acho que a escola, a gente tinha uma luta, a escola era meia boca mesmo, né? Porque a gente, há uns 20 anos atrás, a escola estava em transição, mas nesses últimos anos eu tenho a sensação, enquanto professor, né, a escola ela morreu, né? A palavra é forte, né? Mas morreu, mas está todo mundo vivo dentro disso, né? Na verdade é isso, né? Aquele projeto, aquela ideia, aquela tentativa de alcance, ela sumiu, né? Desapareceu, né? Então, eu tenho desenvolvido muitas, aqui é um pouco aquilo que eu fazia uns 15 anos atrás e levando em conta a situação que a escola pública tem enfrentado, né? Então, eu tenho tentado fazer efeito multiplicador, trabalhar com aqueles 10% que ainda são sobreviventes, faço contato com eles em separado e daí digo para eles, olha, vocês têm que multiplicar essas ideias. Trabalho com o contexto do conceito da sociologia clássica, sociologia, né, trabalhando a realidade deles. Por exemplo, no bairro que eu trabalho, Curitiba, na região do Sítio Cercado, a violência, o abuso,
né, da segurança pública é muito forte. Então, eu trabalho na teoria do Max Weber, do monopólio dito, entre aspas, legítimo e até ontem da violência, por exemplo, com os colegas, com os estudantes, e eles entendem muito bem, quando você sofre aquela abordagem, aquele constrangimento, que não deveria ser assim, né, porque nós estamos falando de abuso de poder, então eu vou trabalhando assim, dando significado, né, às palavras e aos conceitos, sabe? É uma coisa que a gente sempre fez, mas hoje as coisas são muito mais difíceis. Então a escola, ela perdeu significado para o estudante por conta da padronização, né? Você luta demais para ficar insistindo sobre determinadas formas de exercício e atividade que estão voltadas a uma avaliação externa, né? E isso se torna muito enfadonho e o jovem ele se sente muito frustrado, né? Inclusive a própria plataformização obrigatória, né? É mais uma carga em cima não só dos estudantes, mas também dos professores. Então, para ganhar esse significado dos enunciados, as sentenças, a gente vai ter que pensar um outro projeto que não é esse, né? Não sei se conseguiram me ouvir. Deu uma cortadinha, mas ainda deu para te ouvir bem a tua fala ali. Tranquilo. Professora Márcia, aí finalizamos e seguimos. Tá. Então, é um pouquinho nessa linha, acho que o senhor falou aí. Na verdade, eu queria só compartilhar algumas experiências que eu já tive, né, de incentivar os estudantes na questão da leitura. Hoje é impossível fazer isso, né, a nossa carga horária é diminuída, a gente não tem mais tempo, tem que seguir aquele rigor de conteúdo ali do RSO, e se acaba não tendo muito tempo de algumas outras alternativas que eram muito mais significativas, acho a palavra, né? Mas algumas experiências que eu tive no passado, elas foram bem interessantes e eu acho que elas contribuíam muito nesse sentido, né? Debates, eu fazia muito júri simulado, então você fazer o aluno ter que argumentar, você obriga ele a ler de alguma maneira, né? Então eu uma vez fiz algumas atividades que deu muito certo, que era a gente abria grupos no Facebook, à época, né? Faz algum tempo, sobre um tema que eles escolhessem. Normalmente, quando eu estava falando de indústria cultural, e aí eles tinham que pesquisar e postar a respeito do tema, coisas contra ou a favor do tema, né? E isso fazia com que eles tivessem que ler, e os colegas tinham que rebater a postagem, então ficava assim uma discussão bastante interessante. Depois, em sala, a gente fechava num debate. Então, acho que o debate, o júri simulado, essas dinâmicas, elas estimulam, porque o aluno acaba tendo que ler, se informar, ele acaba, de alguma maneira, se obrigando a fazer isso, né? Eu tenho que ler, eu tenho que me informar para poder falar na sala de aula. Hoje não consigo mais fazer isso, né? Com a redução de carga horária, eu acho ficou bem complicado, assim. Então, hoje eu tenho poucas experiências, eu acho que a gente contribui, enquanto disciplina de sociologia, a gente, infelizmente, contribui pouco, né? Porque eu, por exemplo, faço provas somente objetivas. Eu não consigo mais fazer correção de prova descritiva, então são poucas atividades. E isso é um problema, né? Isso faz com que o nosso aluno não leia, se ele não escreve, ele não lê, e aí é um ciclo vicioso que que todo mundo está perdendo no final das contas, né? Infelizmente. É isso. Obrigado, professor, pela contribuição, professor Gonzalo, professor Chan. Isso é bom. Eu vejo que vocês são um grupo bem dinâmico e crítico, né? Mas isso é legal. Essa é o foco aqui, sem dúvida, da gente compartilhar ali o que vocês pensam realmente. Essa é a realidade. Isso é muito importante vocês trazer para nós aqui toda a realidade. O professor Gonzalo falou muito bem, né? A questão de aplicar o conhecimento dos alunos, ter esse entendimento. O professor Albino comentou ali na questão de quanto a diminuição da nossa carga horária de sociologia nos prejudica, como a professora Márcia também comentou, o professor Chan. Então, isso é complicado. A gente, né, enfim, não desiste, porque nós somos guerreiros, né, mas a gente tenta aí achar caminhos, né, para a nossa disciplina, e não só a sociologia, como as outras disciplinas também.
Mas isso é um foco muito importante. Mas é importante sempre ter esse olhar crítico, né? Porque a sociologia tem esse papel. E se não for para ter esse olhar crítico, porque somos e deixamos de ser sociólogos, né? E a sociedade tem que ser assim, né? Nós queremos uma sociedade crítica onde os jovens possam ter um pensamento construtivo, uma leitura construtiva, e onde nós podemos ter uma voz mais ativa na sociedade como um todo, né? Muito bem, então, obrigado pela contribuição de vocês. Tentei fazer um resumo geral aqui para a gente não tomar muito tempo, mas belas palavras de todos. Aqui nós temos a construção de um glossário, como é que ele pode funcionar. Lembrando, pessoal, que esses slides que eu estou compartilhando com vocês, ele está disponível lá na plataforma de vocês do Classroom, tá? Então, que ele fala como vocês podem estar ali criando um glossário com seus alunos, de uma forma ali dinâmica, né? Sublinhando as palavras, procurando o significado de cada uma, palavras que eles não entendem, e como pode ser construído, tá? E agora, por fim de conversa, reunidos em 4 grupos, vocês irão fazer uma curadoria de exercício para que os estudantes comecem a produção do seu glossário. Então, vocês vão acessar o material de apoio. O que é esse material de apoio? É o doc, o documento que vocês vão preencher, depois vão ter que tirar um print da tela lá para vocês anexar lá no portfólio. E vocês vão também acessar o caderno da Prova Paraná de vocês, da primeira edição desse ano de 2025, e vocês vão lá nas questões de sociologia. Elas estão a partir da página 47, se eu não me engano. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento, daí eu já mostro para vocês aqui. Só um minutinho. Compartilhar aqui. Fica mais compreensível. Vou mostrar como é que vai funcionar a atividade, e em seguida vocês... Então, a gente vai dividir em 4 grupos, os subgrupos já estão, né, divididos, as salas temáticas, eu já mando aí o link para vocês. Então, o grupo 1 vai ser que vai ficar na sala temática, tá? Então, quem ficar... na sala temática não, desculpa, falei errado. Na sala principal. Quem ficar na sala principal vai ser o grupo 1. Aí, sala 2, grupo 2. Sala 3, grupo 3. Sala 4, grupo 4. O que vocês vão fazer, então? Vocês, primeiramente, vão colocar o nome dos cursistas, ok? Então, lá, por exemplo, a sala principal vai ficar lá o professor Chan, professor Gonzalo, professor Ana e professor Elvis, um exemplo. Aí colocam lá o nome de vocês ali. Vocês vão escolher, se fosse para criar um glossário, tá? Isso é uma sugestão, né? Qual o material que vocês usariam com seus alunos? O caderno, uma folha de papel ao maço, uma agenda ou outro material. Aí vocês vão colocar ali qual outro material. Aí aqui vocês estão vendo que tem 3 enunciados, ok? Enunciado 1, enunciado 2 e enunciado 3. Aqui vocês vão descrever ali um breve resumo da questão. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos escolher uma questão aqui, daí que é o caderno que vocês têm que acessar, tá? É esse que está grifado em amarelo. Aqui eu acessei o caderno, já abri o caderno da Prova Paraná, da primeira edição de 2025. Eu vou lá na página 47, onde inicia as questões de sociologia, aqui. Então, aqui nós temos as questões de sociologia. Inicia a questão 30, 31, 32 e 33 e 34. Então, eu vou pegar aqui a questão 34. Ela fala sobre o enunciado, a forma como os indivíduos manifestam sua vida, reflete muito exatamente aquilo que são. O que são coincide com a sua produção. Isto é, tanto com aquilo que produzem, como com a forma como produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua produção. Então, aí vocês vão analisar o enunciado, vocês vão escolher até 3 questões, e ali tem ali a pergunta. Karl Marx pensou as relações sociais de forma crítica através da sua teoria, que pode ser identificada como uma, aí tem ali as questões que vocês, no caso, aliás, os alunos iriam escolher. Ali o enunciado de uma parte do texto dele, a ideologia alemã. Aí o que vocês vão fazer? Então, vocês vão pegar aqui, né, um breve resumo desse enunciado e vão descrever aqui no enunciado 1. A questão 34, sobre Karl Marx, a obra Ideologia Alemã, que fala lá sobre o sujeito, por exemplo. Quais palavras que é de difícil entendimento no enunciado dessa questão? Aí pega até 3 palavras e vocês vão descrever aqui, ok? Aqui no enunciado 2 é a mesma coisa, vocês vão escolher uma questão, além da 34 que eu sugeri,
e vão descrever quais são as 3 palavras de difícil entendimento, e assim vai para o enunciado 3. Ok? Alguma dúvida ou não? E daí, para finalizar, antes de alguém ter uma dúvida, deixa eu colocar aqui no modo editável para vocês. Só um minutinho. Aí você depois tem que tirar um print da tela. Pode ser só que a primeira parte, não precisa tirar inteiro. Tira um print da tela, corta e anexa lá no portfólio. E depois vai aqui no compartilhamento, copia o link e anexa lá também na reunião 2 do encontro de hoje. Lembrando, na reunião 2 tem 2 slides lá que vocês têm que preencher. O primeiro slide da reunião 2 é uma descrição do que vocês viram hoje, e o segundo slide é o anexo da atividade e do link dessa atividade de hoje. Tranquilo? Alguma dúvida? Ou ficou compreensível a minha explicação? Ou querem que eu explique de novo? Enfim, às vezes, né? A gente está falando de enunciado aqui, né? Acho que ficou bem compreensível. Pois não, professor Chan. Deixa eu mandar o link aqui para vocês. Então, é uma questão, professor Juscelito? São 3 questões, professor Chan. 3 São 3 questões que vocês escolhem, escreve, né, faz um enunciado lá da questão, um breve resumo, e 3 palavras de difícil entendimento nessas questões, em cada uma delas. 3 questões. Daí, de lá, quando a gente estiver no grupo, daí a gente tira um print daí. Isso. Aí vocês vão beleza. Anexar lá no portfólio. Pode ser um só do grupo. Se quiserem, podem mandar lá no WhatsApp também. Mas eu vou tirar e vou mandar lá também. Mas se alguém do grupo quiser, deixa eu combinar aqui. Tranquilo, então. E 20 minutos dá tempo tranquilo. Deixa eu só organizar aqui e nós já seguimos. A professora Fabiana não está hoje, né? Nem a professora Valdirene também. A professora Fabiana, as duas Fabianas não estão. Então, acho que é isso. Então, pessoal, vocês vão na sala principal aqui. Quem ficar a sala, seria, no caso, o grupo 1 lá, tá? Então, fiquem atentos para vocês não preencherem errado do outro grupo. Mas eu vou estar entrando na sala temática, então vou estar dando uma ajuda para vocês, e caso surja dúvidas. Que existe, né? Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Sala principal. Nossa, tinha deixado a professora Jamile aqui sozinha, coitada. Aí é sacanagem, né, professor? Então, um grupo vai ficar com 4 pessoas, tá, pessoal? E os demais em 3, tá? Deixa eu abrir aqui. Aí, vocês ficaram na sala principal, tá? Eu tô com 2 Meet ligadas aqui, eu vou vagando pelas outras salas e eu vou deixar uma Meet minha aqui ligada, tá? Mas fiquem à vontade, eu vou ficar desligado aqui vou deixar essa que tá com a câmera desligada e o microfone, mas qualquer coisa, só me chamarem, beleza? Beleza. Nós somos turma 1, então. É a 1, né, professor? Deixa eu entrar aqui no... Isso, grupo 1. Deixa eu colocar aqui. Vou clicar lá, grupo 1. Isso. Vão preenchendo lá antes que alguém preencha. Deixa eu ir lá nas outras turmas avisar. Grupo 1, né? Cursista aqui, né? O Elvis, professor Elvis, nos dá... Quer que eu vou preencher, professor? Nos dá a gentileza de
de preencher. Tranquilo. Show. Obrigado, professor. Nada. Meu nome é Chan. Normalmente eles escrevem com X, os estudantes principalmente. Antigamente escreviam com X e agora estão piorando. Eles escrevem com X, o A, eles colocam um acento tio em cima do A. Mas o meu é CHAN. Obrigado, professor. Nada. Não tem aquele, acho que é o Jack Chan, né? É parente. Ele é parente. É parente, né? Vou colocar só Chan, né, professor? O primeiro nome aqui, né? Chan, depois professora Jamile. Bom, aqui é para escolher o que nós vamos usar, né? Caderno, folhas ao maço, agenda ou outro. Acho que caderno, né? Caderno? Deixa eu... É mais fácil para eles. Caderno. Agora, enunciados selecionados. Enunciado 1, palavras que podem dificultar entendimento da resolução. Aí nós precisamos buscar o material lá, né, da prova Paraná, né? Vamos ver. Tem Aqui. isso, né? Onde que está esse material, professor Elcio? Então, tá aqui tem um link aqui, professor, ó, logo abaixo dos nossos nomes, ó. Tem Prova link. Paraná comentada, Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente abre aqui. Química. Vamos ver. Educação financeira. Prova Paraná comentada, Drive. Geografia. História. História. Depois deve estar no 30. A sociologia, ó. Tá na página 19. Então deixa eu pular lá no 19. Essa prova Paraná é a última, né? Acho que é a primeira edição, né? É a primeira? Falou que é a primeira edição. A primeira edição. Ela está lá na página 47, professor Chan, inicia as questões de sociologia. Vai da 30 a 34. Página 47 a 49. Mas é isso que aparece aqui, o professor Jocelito. Página 19, é justificativa da alternativa. Está na 19 aqui, ó. Isso aqui parece que é outra coisa, né, professor Elvis? Eu não sei. Na 19, que mostra o que é. Reconhecer o contexto. Parece que é uma parte de descritores, né? De escritor, né? Sim, isso, dos escritores, exatamente. Mas então as questões estão na 47. Então é mais para frente, tá. Vamos lá. Ele tem uma prévia sobre os descritores, né? Então é isso. Porque Leia o texto, né? Página 47. Não consegui decorar esses descritores, nem tem como, né? É muita coisa, né? Para pouco tempo, né, professor? No nosso dia a dia, a gente não consegue lembrar desses descritores, né? No curso, na segunda jornada, o professor lembra que tem uma professora que disse que eles colocavam os descritores, não sei se era no edital, eu lembro que fazia esse trabalho. Não sei se o professor se recorda. Eu não lembro, professor Elvis. Mas era tipo assim, sabe, colocava num local que o pessoal tinha, assim, para visualizar, né, ali. Como se fosse, não sei, não lembro o que era, como se fosse no edital, né, que sempre tivesse a amostra na sala de aula, assim, nesse sentido, né? Não sei se era na sala ou não, eu não lembro onde que era. Então, é a questão número 30 que começa, 30, né, professora? Vamos pegar na ordem? São 3, né? Bom, na ordem é esse aqui, ó, o 30, né? O fiel
já encontra as crenças e práticas da sua vida religiosa todas prontas ao nascer. Se existiam antes dele, é porque existem fora dele. O sistema de signos de que me sirvo para exprimir meu pensamento, o sistema de moedas que emprego para pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito a que recorro em minhas relações comerciais, as práticas adotadas na profissão funcionam independentemente do uso que faço deles. Eis, então, maneiras de agir, pensar e sentir que apresentam a notável propriedade de existir fora das consciências individuais. O que os professores e professoras acham aí das palavras? Aqui, deixa eu só verificar. Aqui pede para palavras que podem dificultar o entendimento da resolução. Palavras que podem... Esse do Durkheim, na verdade, esse trecho, ele precisa de contextualização, né? Para entender, né? Porque, na verdade, as palavras não são difíceis. O que é difícil é o recorte fora do contexto. Para entender o que está significando, né? Porque o estudante ele não entende que isso aí está ligado à sociologia do Durkheim, ligado, por exemplo, à religião, ao sistema. A palavra signo, para ele, pode remeter a horóscopo. Exatamente, né? Um senso comum, significado, né? Então, eu trabalharia uma contextualização. Bom, eu sempre faço isso, né? Faço a contextualização histórica do momento que o autor viveu. Cito a obra, claro que a gente antes não tinha, agora menos ainda, mas uma minoria lê, normalmente menos de 10%. Daí eu forneço acesso PDF, que de repente não tem na biblioteca, a biblioteca está fechada, porque com a plataformização a biblioteca anda cada vez mais fechada, né? Daí eu forneço num grupo do WhatsApp em PDF, quando consigo, né? E daí vou contextualizando historicamente, e daí eu falo, olha, isso aqui está ligado ao sistema, ao fato social, lembra do fato social, que é um fato social, que é o básico lá no primeiro trimestre, daí tem que resgatar o conceito de fato social para poder entender esse sistema que ele está propondo aí, isso que está fora da consciência individual. É um trabalhinho que leva bem feitinho. Um tempo atrás eu levava quase uma semana inteira, e não uma aula como o RCO propõe, sabe? Então, no caso aqui, professor... Acho que é a palavra signo, né? Uma delas que a gente identifica, né? Signo, né? Então, palavra. Mas aí eu coloco embaixo aqui, onde aqui né, palavras que podem dificultar o entendimento da resolução. Eles têm ideia do que é signo, mas não necessariamente como está no texto, né? No recorte, né? É que a gente tem que pensar na visão do aluno, né? Como que o aluno... O que mais aqui? Eu não sei se eles têm ideia do que é a moeda, porque eles acham que a moeda é a moeda, né? Não o dinheiro, né? Como sistema, né? Moeda é a moedinha que eu guardo. Não, é verdade. No sentido de moeda de moeda mesmo, né? Físico ali, né? Moeda, põe a moeda. Vamos ver outra que ele pode dificultar. Eu noto que eles têm muita dificuldade do que é crédito. Também, né? Crédito. Porque eles ficam amarrados na educação financeira, que a educação financeira ela não tem um estudo econômico, ela tem um estudo vulgar. Vulgar, eu digo senso comum, né? Senso comum, certo. Cartão de crédito, teu pai gastou, a culpa é tua, nananã, sabe aquela coisa que muitas vezes a culpabilização do consumidor, né? Certo. E daí não entende que há instrumentos, o que são esses instrumentos de crédito na economia e tal? Para fazer que a pessoa consuma mais, né? Mesmo sem muitas condições econômicas, né?
Isso é o que a educação financeira trabalha, né? Mas, por exemplo, não faz o estudo das altas taxas de juros, que é isso que endivida. Né? É verdade. E a ideia de consciência, né, professor? E a questão também, quando a pessoa faz uma aplicação, exemplo, na caderneta de poupança, né? O juro é baixo, né? Então, para quem vai fazer essa aplicação e depois o banco trabalha num juro muito maior, empréstimo, né? Então, sim, nesse sentido também, né? E a ideia de consciência, eu noto que eles entendem a consciência assim, ele levou uma pancada e perdeu a consciência. É o senso comum da ideia de consciência. Tem que, né, fazer um trabalhinho, falar que é essa consciência é perceber o que realmente é necessário também, né? Sim. Essa questão do consumismo, perceber que muitas vezes é criado uma propaganda para você consumir além daquilo que você necessita, né? E muitas vezes a renda nem dá, né, para a gente consumir tudo que a gente vê no mercado, né? Exatamente. Você compra pelo que o vizinho compra, né? Muitas vezes, nesse sentido, né? Ele não tem a mesma condição, ele vai lá e ele quer se equiparar, né? A questão do status, né? Tem até uma historinha, professor, o vizinho toda vez via com um carro diferente e o cara ficava assim meio com inveja e sempre ia comprando outro, né? Querendo acompanhar. E no final ele descobriu que o vizinho, ele tinha uma garagem, né? Então, assim, ele queria ter um status, na realidade era a profissão do vizinho, né? Essa é boa. É a questão do pertencimento que a gente trabalha também, né? Querer pertencer a um grupo, né? Muitas vezes sem ter a condição, né, professora, mas quer fazer parte, né? E passamos para... Diz que tem 7 minutos lá no cronômetro. O professor Josilito acelerou o cronômetro para nós, e agora nós... Então a segunda é palavras que podem... Ah, tá, então nós já vamos para a segunda já, né? Vamos lá. Segunda é o Durkheim, de novo. Vamos ver? Vamos. Eu leio rapidinho para a gente pensar. Os fatos sociais não diferem dos fatos psíquicos, apenas em qualidade. Eles têm um outro substrato, não evoluem no mesmo meio, não dependem das mesmas condições. Não significa dizer que não sejam também eles psíquicos, de alguma maneira, uma vez que todos consistem em modos de pensar ou de agir. Mas os estados da consciência coletiva são de natureza diferentes dos estados da consciência individual. São representações de outro tipo. A mentalidade dos grupos não é a dos particulares. Ela tem suas próprias leis. Aí eu identifico o psíquico. O que é esse psíquico? O substrato. O que é esse substrato? Não é verdade, é psíquico, né? Substrato. Será que tem mais palavras? Representações, porque a representação ela tem vários sentidos, né? Mas aqui na sociologia do Durkheim tem uma questão específica. O que é a representação social? Representação. Essas três já. Como é que nós estamos de tempo aqui? Tem 5 minutos, né? E a terceira, que é a 32, de quem que é, será? Deixa eu ver aqui. Questão 32, será que... não, é uma geral... Heródoto, histórias. Heródoto, história. Tradução de Mário. Então, diz lá, os lícios, têm um costume singular pelo qual diferem de todas as outras nações do mundo. O Heródoto, lá do grego. Né? Tomam o nome da mãe e não o do pai. Pergunte-se a um lício quem é, e ele responde dando o seu próprio nome e o de sua mãe, e assim por diante, na linha feminina.
Além disso, se uma mulher livre desposa um homem escravo, seus filhos são cidadãos integrais. Mas se um homem livre desposa uma mulher estrangeira ou vive com uma concubina, embora seja ele a primeira pessoa do Estado, os filhos não terão qualquer direito à cidadania. Aí tem, além das palavras, quem são os lícios, né? Dá Mas pra daí não é a colocar, né? palavra, né? Daí é a história, né? Coloca lícios, né? Porque talvez são lícios. Concubina também? Vocês sabem, Concubina, será? né? Também, né? Com. A concubina é uma palavra bem nova para, assim, acho que a maioria dos meus estudantes não sabe o que seria uma concubina, né? É antigo, mas para eles é nova, é uma palavra nova, né? A desposa também não sabe, é bem Desposa. difícil a palavra, que Ia falar da esposa também. Desposa. Concubina tá errado aqui, esse é o jeito de escrever, deixa eu ver. É concubina, né? é concubina. Eu coloquei concubina, concubina. Aqui. Nossa, mas dá um trabalhão, né, pessoal? Se for para gente fazer tudo bem certinho, leva 2 semanas, né? Dá tranquilo, hein, professor? Na sala de aula, né? 4 aulas. Deixa eu ver aqui. E agora tem que tirar um print? Tem que tirar o print. Mas o professor Juscelito falou que só um pode tirar ou a gente tem que tirar todos? Deixa eu ver aqui. Eu acho que todos vão ter que tirar, porque a gente Vocês vai estão ter me que ouvindo botar bem? Tem que postar, né? óleo. Eu vou tirar uma foto, porque... Acho que o Juscelito falou. Falou uma coisa, né, professor? Ô, professor Jocelito, o senhor falou alguma coisa? Oi, professor Elvio. Não Tá só, me né? ouvindo? Agora Sim. sim. Tá? Então, só um só, daí pode compartilhar com os demais, mas eu também vou estar compartilhando lá no WhatsApp para vocês. Legal. Então E tá aí bom. pega de lá e coloca lá, né? Isso, já. Eu mando o link também, aí é só anexar no diário informativo, no portfólio e fechou o pacote. Certo. Beleza. Vou achar aqui uma cópia. O negócio não é fácil, né, pessoal? Deixa eu ver. Essa atividade mostra o tamanho, né, que deveria ser o nosso trabalho, né? Se faltar 5, agora é 4 minutos, mas deu uma parada no tempo. Tava tão rápido, agora tá demorando. Não. Bom, então é isso aqui, né? Eu acho que é o professor Juscelito que está acelerando e o cronômetro. E agora deu uma... 4 minutos, bom. O professor levantou a mão de novo? Não, acho que ele esqueceu de... Acho que é isso, né, pessoal? Basicamente é isso, professor. Deixa eu... Agora só a gente preenchendo lá, né, o portfólio. Contribuições para a sua prática.
novo. Pode ir, Maria. Ficarem atentos só com as câmeras, né? Quando a gente volta, as câmeras voltam fechadas, às vezes a gente... Tranquilo, tudo certo? Deu certo o tempo? Conseguiram resolver a atividade? Tranquila, né? Não é uma atividade difícil, né? Eu vi que todo mundo estava se ajudando e que bom que vocês conseguiram aí finalizá-la, né? Então, vou compartilhar aqui a tela. Aí vocês podem escolher só um enunciado, se quiser comentar. Acredito que muitos pegaram a mesma questão e até também as mesmas palavras. Então, vai ficar meio parecido. Deixa eu começar aqui pelo grupo do professor Elvis, professor Chan, professora Jamile. E vocês podem estarem comentando. Tá no grupo 3 aqui. Grupo 1. Um minutinho aí para quiserem comentar. Professor Elvis, fique à vontade. Okay. Pode falar, professor Elvis. Que tal? Acho que o áudio está desligado. Isso. Tá. Beleza. Tá desligado o seu... agora deu certo. Então, aqui no primeiro enunciado, né? Nós aqui analisando, escolhemos três palavras que, né, consideramos que os alunos vão ter uma certa dificuldade, né, de entender, né? Que é a palavra signo, moeda e crédito, né? Foram essas três aí que, né, a gente conversando escolheu, né? Depois da segunda aqui, né? Porque é só falar das palavras, né, professor? Uhum. Aí no segundo enunciado, a palavra psíquico, a gente entendeu também que os alunos vão ter uma certa dificuldade, né, de entender o conceito, né? Substrato e representação. E no terceiro, lícios, concubina e desposa. São essas aí que também nós, analisando junto aí, chegamos a essa conclusão, né? Não sei se o professor Chan quer falar mais alguma coisa, ou a professora, esqueci o nome dela, Jamile, né? Isso. Acho que não. É isso mesmo, né? Só vi que ali vocês não colocaram o enunciado, né? Vocês não descreveram o enunciado, mas tudo bem, tranquilo, porque eu não quero vocês falar da questão em si, né? Quais são as palavras, né? Então, só para me retomar aqui, o enunciado 1 é da questão... 30. Acho que seguiu a ordem, né? 30, 31 e 32. Ah, maravilha. Então tá bom. Questão 30, 30. Então depois eu preencho. Maravilha. Obrigado, professores, aí pela contribuição. Podemos seguir? Muito bem. Então vamos para o grupo 2. Grupo 2 é o grupo do professor Albino, professora Márcia, professora Rosângela e professor Gonzalo. Não sei quem quer comentar aí de quais foram as questões e palavras difíceis que vocês encontraram. Bom, professor, eu sou meia cega, eu vou tentar aqui. Aí, aumentei aqui. Nós escolhemos, né, para fazer o glossário no caderno, e o nosso enunciado da questão 30, né, a gente entendeu que exige do aluno ou do aluno um conhecimento da sociologia como uma ciência da sociedade, e as palavras que nós escolhemos, né, foram os fatos sociais, sistema de signos e consciências individuais. O enunciado 2, a questão 32, ela exige do aluno ou da aluna o conhecimento do conceito antropológico de cultura. E as palavras, nós escolhemos os lícios, concubina e desposa.
E o enunciado 3, a questão 33, né, ela também exige do aluno e da aluna o contexto histórico do surgimento da sociologia. E as palavras, né, nós escolhemos o contexto, capitalista e burguesia. Muito bem, né? Aí vocês veem o quanto que são palavras complicadas, né, deles entenderem. Muito bem, legal. Parabéns e também grupo, né? Além do grupo 1, grupo 2, parabéns. Então vocês veem, né, o quanto que ali os enunciados, né, traz pra gente o entendimento e quantas palavras ali que pode prejudicar, né, a questão do entendimento dos alunos. Mas na questão 2 ali, né, concubina, né? São palavras que deixam eles meio perdidinhos. Muito bem. Mais alguém quer comentar do grupo? Podemos seguir? Seguimos? Tá bom. Por fim, o grupo 3, professor Moacir, professora Raeli e professora Ana Paula, fiquem à vontade. Não sei quem quer comentar. Professor Moacir? Ah, sim, professor. Professora Raeli, então, quer comentar, professora? Só comenta ali quais foram as questões e as palavras que vocês escolheram de dificuldade de entendimento para os alunos. Como diz o grilo, cli, cli, cli. Não. Então tá bom. Então ali o grupo colocou, né, o enunciado 1, o sistema de siglas que me sirvo para exprimir meu pensamento, sistemas de moedas que emprego para pagar minhas dívidas, instrumentos de crédito, sistemas de signos, no enunciado 2, pegar a questão lá relacionada ao Durkheim, os fatos sociais, palavras que podem dificultar, ele tem um outro substrato, é o termo substrato também, né? Um termo bem complicadinho de entender. E ali no enunciado 3, ele, os ilícios, que foi o que o grupo da professora Rosângela tinha comentado, né? O termo os lícios também, né? São termos aí que acaba fazendo que eles, às vezes, não consigam entender o conceito da palavra relacionada à pergunta, né? E que define-se na resposta depois, ok? Então, muito bem, grupos. Agora deixa eu compartilhar aqui o último conceito do material aqui. Então, pessoal, agora para finalizar aqui, nós já estamos encerrando aqui o nosso encontro de hoje. Como diz o ditado popular, né? O que é bom dura pouco. Enfim, seguimos. Então, aqui vocês vão vir o portfólio de vocês. E aí vocês vão entrar lá. Pode ser agora, ou enfim, depois. Um momento que vocês tiverem tempo. O importante é vocês salvarem aquele print da tela e o link. Aí vocês vão ali. Aqui, ó, reunião 2. Vão descrever o que vocês viram na reunião 2. Opa, só um minutinho que não está apresentando aqui. Aí, pronto. Quero ver por que não está apresentando aqui o portfólio para vocês. Deixa eu apresentar de novo. Agora deu. Então, daí vocês vêm aqui que vocês vão descrever, ok? O que vocês viram na reunião hoje, bem brevemente, bem simples, né? Até umas 5 linhas ali, o que a gente trabalhou hoje no conceito da reunião. E aqui vocês vão inserir o print da tela da atividade de vocês no caso, né? Então, vocês vão aqui inserir imagem, fazer upload da imagem. Vou pegar aqui esse aqui. Aí eu vou, né, configurar ele aqui. Configurar, deixar menor, né? Então, vocês vão aí. E aqui, no link, vocês vão lá na atividade de vocês e vão copiar o link, ok? Quero o link. Vem aqui no portfólio. E aí, vocês vão colar aqui o link da atividade. Pronto. Né? Então, esse já é
o resultado da atividade de hoje, o print da tela da atividade de cada grupo e o link da atividade. Beleza? Tranquilo? Aí os colegas que tirarem os prints puderem compartilhar com os demais, eu fico grato. Mas eu vou estar mandando já lá no grupo do WhatsApp também para vocês e no Class, caso alguém perca. Depois é bom deixar, né, anexado lá no Class, aí depois vocês podem estar retomando e ver. Ok? Deixa eu só seguir aqui para a gente fazer a avaliação do encontro de hoje. Parar a apresentação. Seguindo aqui. Então, aqui o Synthity. Aqui. Então, aqui nós temos... esse aqui é um material extra que vocês podem estar consultando. Tem um vídeo aqui que ele fala sobre como usar os enunciados. Um vídeo curtinho. E aqui tem o trabalho da professora, a professora Solange. Ela fez do mestrado profissional em letras. Então, ela fez aqui uma tese sobre estratégias colaborativas para a compreensão de enunciados de atividades escolares. Então, esse aqui você está disponível lá no material da biblioteca da turma, tá? Só para vocês, caso queira, às vezes. Aqui os saberes digitais, vocês podem consultar para procurar como podemos usar algumas tecnologias extras no ensino. Então, enfim, são apenas alguns material extras. O Saeb, né, o grande Saeb, né, chegando, falta 3 semanas, então aqui de 20 a 31 do 10, temos aí o grande Saeb, né, que esse ano o foco é nisso, né. E por fim nós temos aqui o formulário de hoje, deixa eu só disponibilizar para vocês aqui. Professora Rosângela, você daí coloca lá a turma G, tá bom? Na hora que você for preencher lá, que daí você é da turma de ontem, e os demais é turma A, tá bom? Se alguém não conseguir, me avisa, aí a gente vê o que. Mas eu acredito que todos vão conseguir acessar. Acabei de mandar o formulário para vocês aí da reunião de hoje e da frequência. Eu só não entendi onde pega o link da atividade pronta para colocar no portfólio. Ah, tá. Deixa eu. Eu vou mandar aqui no chat para vocês, mas eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, professora. E na plataforma do Class também. Obrigada. De nada. Deixa eu já mandar agora aqui enquanto vocês vão respondendo. Que vocês forem terminando, se puderem me dar um joinha, eu fico agradecido, tá bom? Só para mim saber quem terminou. Ô, prof, aí depois o senhor manda no WhatsApp para mim o link lá da atividade, porque eu não estou nesse grupo, né? O senhor me coloca no outro grupo, no nosso grupo? Manda, professora. Manda no teu número mesmo, no teu particular, pode ser? Pode ser, tá ótimo. Tá bom? E eu já mudei lá a frequência da professora lá no RCO da outra turma também já, tá bom? Tá. Beleza, feito. Obrigado, professora Márcia. E a nossa turma é J, professor Não, é Jussier? turma A. Ah, é turma A. Isso, turma A. Aham.
Beleza, eu mandei lá no WhatsApp para vocês o link da atividade e também os prints. Eu vi que alguns já tinham mandado lá, mas só para reforçar. Tudo certo, pessoal? Então eu vou parar aqui minha apresentação. Vou tirar um print da tela aqui do encontro de hoje. Então peço que vocês deem aquele sorriso largamente, sabe? De feliz, de mais um dia vencido. E, enfim, deixa eu parar a apresentação aqui. Ok. Deixa eu só... Todos conseguiram preencher o formulário? Tudo certo? Então, beleza. Tudo bem. Vou tirar aqui um print da tela aqui. Um, dois, três e fomos nós. Beleza. Pessoal, obrigado então pela contribuição aí, pela participação de vocês no nosso encontro de hoje, pela realização da atividade. E seguimos aí adiante. Tenham um bom resto de noite a todos, uma boa semana aí, restante de semana de aula. Se cuidem e vamos descansar agora. Até mais. Abraço a todos e se vemos no próximo encontro. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, galera. Até mais.